Religião e política, será que se misturam? Fé cristã e debater sobre a política do nosso tempo, será que isso é coerente e adequado? Com certeza, é preciso fazer uma distinção muito importante, muito grande, entre o que acontece dentro da igreja. A prioridade da igreja é cultuar ao Senhor. É um momento em que os crentes, os irmãos se reúnem em congregação, em santo e solene ajuntamento, para a adoração a Deus. O centro do culto, quando os cristãos então se reúnem, é a glória de Deus, através do Senhor Jesus. O culto então é totalmente focado em Deus, através do Senhor Jesus. O verdadeiro culto a Deus é cristocêntrico. A única pessoa que deve ser mencionada, adorada, proclamada, celebrada, glorificada é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, então nos púlpitos, nos lugares onde são feitos os cultos cristãos, deve-se proclamar somente a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem aplicações e tem implicações políticas. A vida cristã faz parte de um todo na sociedade, e essa sociedade necessariamente inclui política. Lembra que os profetas do Antigo Testamento, todos eles atuavam confrontando os pecados da nação, confrontando inclusive reis. Então é sim função dos cristãos debater política, se posicionar politicamente. Mas isso em serviço ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele define na palavra de Deus, tem definido muito claramente uma ética, uma norma, uma forma de conduta, é a lei de Deus. Portanto, a partir do momento que nós nos propomos a servir ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos, em primeiro lugar, adorar a Deus, e essa nossa adoração a Deus, esse nosso serviço ao Senhor, ele necessariamente se desdobra para todas as áreas da vida. Então, necessariamente, à luz da palavra de Deus, nós devemos tomar posicionamentos, sim. A palavra de Deus define o que é certo e o que é pecado, o que deve ser buscado, valorizado e o que deve ser combatido. E olhando para a palavra de Deus, especialmente para os mandamentos de Deus, para a lei de Deus, e também para o desdobramento, a maneira como a lei de Deus é explicada no Novo Testamento, como por exemplo no Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus, fica muito fácil saber, não existe possibilidade nenhuma de confusão, de tomar posição a respeito do que os cristãos devem defender. Os cristãos defendem as coisas à luz da palavra de Deus, à luz da sua lei. Os cristãos, então, se posicionam contra todo tipo de idolatria. Os cristãos se posicionam contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Os cristãos se posicionam contra qualquer tipo de ideologia, contra a vida, que defenda, por exemplo, aborto, que defenda injustiça, impunidade. Os cristãos se posicionam contra todo tipo de movimento, contra todo tipo de ideia que desqualifica a família. Família essa que é a base da sociedade, é a base da igreja, foi criada por Deus e deve então ser defendida pelos cristãos, da maneira como o próprio Deus assim estabeleceu claramente por meio da sua palavra. Então, essa ideia maluca, estúpida, de que deve ser feita distinção entre a fé cristã e debates políticos, é uma distinção, é uma ideia diabólica, porque isso tolhe o ministério cristão no mundo como sal da terra, considerando que o sal do Antigo Testamento, no período em que o Senhor Jesus viveu entre nós, foi ele que ensinou a respeito disso, o sal tinha a função de preservação do alimento, de evitar com que as coisas apodreçam. Então, os cristãos, a sua atuação no mundo, significa que nós agimos para impedir que a putrefação do pecado se alastre para todas as áreas da vida. Nós agimos contra isso. E nós somos luz do mundo. Nós iluminamos o nosso mundo na medida em que nós mostramos para o mundo, para a sociedade, para além da igreja, a verdade da palavra de Deus, a sua lei, aquilo que glorifica e que revela ao Senhor Jesus Cristo.
Então, se nós omitirmos a luz de Deus, se nós não manifestarmos, então, aquilo que a graça de Deus que nós recebemos, a verdade de Deus que nós conhecemos, então o mundo permanecerá em trevas. O mundo vai agir única e exclusivamente de acordo com a sua cegueira espiritual. O referencial para que haja justiça, decência nesse mundo, não está na natureza dos homens, está exclusivamente na manifestação dos desígnios de Deus, da sua verdade e da sua lei. Então não existe possibilidade de separar a fé cristã da política, assim como não é possível separar a verdade de Deus revelada na sua palavra, que nós conhecemos, de ciência. Não é possível separar, porque a verdade de Deus diz respeito a todas as coisas, sejam elas as coisas referentes à vida comum, em sociedade, à política, aos conhecimentos dos homens em todas as áreas possíveis, porque a luz de Deus, a autorrevelação dele mesmo, da sua sabedoria e da sua verdade, diz respeito a todas as coisas. Eu já recebi uma vez o conselho de um pastor, muito triste isso, em que ele achava, e ele faz isso, e parece, que eu deveria fazer distinção entre a divulgação das coisas do meu trabalho e a divulgação das coisas da minha fé. Isso não é possível. Nós fomos chamados à unidade do ser. Nós somos integralmente cristãos, cidadãos do mundo, cidadãos do país, no caso do Brasil. Ao mesmo tempo que somos cristãos e cidadãos do reino de Deus, nós fazemos parte desse nosso mundo comum, e nós devemos trabalhar pela nossa família, pelas coisas justas, sem fazer distinção de papéis. Nós somos uma única coisa e a nossa vida inteira foi remida por Cristo e para a glória dele. Não existe a possibilidade de distinção, não existe a possibilidade de não falarmos sobre política, sobre decência, sobre ética, sobre conduta humana, sobre ciência, porque todas as coisas são para a glória do Senhor Jesus e tudo pertence a Ele. Que Deus abençoe a vocês. Amém.